Olá, queridos, graça e paz da paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Me chamo Everaldo Silva, seja muito bem-vindo a esse canal. Nesse vídeo falaremos sobre a besta que sobe do mar e a besta que sobe da terra. Se você não é inscrito no canal, aproveita esse momento, se inscreve aí, dê aquela força, dê o seu like, compartilha para que vidas sejam alcançadas e edificadas pela palavra do Senhor. Bestas do Apocalipse. Uma besta subiu do mar e a outra da terra. As bestas do Apocalipse são descritas detalhadamente a partir do capítulo 13 de Apocalipse. João viu duas bestas surgirem, a besta que subiu do mar e a besta que subia da terra ou do abismo, como você achar melhor. Embora trabalham para a mesma ou na mesma finalidade, as duas bestas possuem características completamente diferentes uma da outra. Enquanto a primeira é descrita como um monstro terrível, a segunda ela tem uma aparência inofensiva. As duas bestas são aliadas do dragão, a saber, o próprio Satanás. Quem são as bestas então? Existem inúmeras interpretações diferentes sobre este assunto, de forma que seria quase impossível abordar cada uma delas em apenas um único vídeo. A visão descrita por João também é rica em detalhes, e as mais diversas aplicações de cada detalhe já foram sugeridas. É importante também entender a organização do livro do Apocalipse, ao fazer a leitura do capítulo 12, para uma melhor compreensão desse assunto. Pois no capítulo 13, vemos que os personagens descritos são instrumentos nas mãos de Satanás, aliados que o dragão recruta para atacar a igreja de Cristo. Vejamos o que podemos compreender sobre as duas bestas. Essas duas bestas descritas no Apocalipse. É claro que esse texto está priorizando a objetividade, não a ir abordada ao assunto de forma exaustiva. A besta que subia do mar, podemos dizer que a interpretação mais conhecida entre os evangélicos sobre a besta que subia do mar, a interpretação é adotada geralmente pelos pré-milenistas dispensacionalistas. Nessa interpretação, a besta que emerge do mar significa o último governo mundial da história sob o controle do anticristo escatológico. Tal governo será formado por 10 reinos e chegará a um determinado momento em que o anticristo será ferido de morte e será vivificado pelo poder de Satanás. É válido dizer que alguns entendem que não é o anticristo que será ferido de morte, mas se trata de uma referência do sistema imperial que retornará a este mundo. Essa interpretação acerta ao identificar a profunda ligação dessa visão com o surgimento do anticristo escatológico e o seu governo. Entretanto, ele falha ao desconsiderar totalmente o estilo literário do livro do Apocalipse, bem como o seu contexto histórico e a sua aplicação atual e dependente do momento histórico a qual foi determinado pelo leitor do livro. Em sua visão, o apóstolo João viu uma besta subindo do mar. Ela possui 10 chifres, cobertos com diademas, distribuído em 7 cabeças, a quais estão descrita o nome blasfêmia. Seu corpo é semelhante ao corpo de um leopardo, seus pés são como um urso e a boca é como de leão. O dragão Satanás concede a ela o seu poder e autoridade. João também observa que uma das 7 cabeças parece ter sido golpeada de morte, porém essa ferida mortal foi curada e a terra inteira ficou maravilhada, rendendo louvores e adoração à besta e ao dragão que lhe deu autoridade. A besta então começa a falar e a proferir palavras de blasfêmia, tendo autoridade para agir durante 42 meses. Essas blasfêmias são contra o próprio Deus
e os que habitam, né, em seu tabernáculo. A besta recebe autoridade sobre todos os povos, tribos e nações, e poder para pelejar contra os santos e os que venceram. Os habitantes da terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, maravilhando e adorando a besta. Para interpretarmos essa figura descrita por João, precisamos ter em mente que aqui, bem como em todo o Apocalipse, há um uso maciço do texto do Antigo Testamento. Também precisamos considerar a simbologia e as características que permeia todo o livro do Apocalipse. Logo, devemos adotar um padrão de interpretativo, evitando, né, o erro comum de tanta literalizar, né, de tanto literalizar o texto, o que é evidente que o texto do Apocalipse ele é muito simbólico. A besta sobe do mar. O mar, nas escrituras, representa as nações e os seus governos. Dentre vários exemplos, podemos citar uma passagem do profeta Isaías, onde o rumo dos povos comparado, né, ao rumo do mar, e agitações das nações é o movimento das águas. Podemos comparar essa passagem com outros no próprio livro do Apocalipse, onde essa interpretação fica comprovada. Vamos para o texto de Isaías. Ai dos bramidos dos grandes povos, que brameia com brama os mares, e do rugido das nações que ruge com ruge as impetuosas águas. Isaías 17:12. Apocalipse. E disse-me, as águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos e multidões, e nações e línguas. Apocalipse 17:15. Essa besta é descrita como essa característica, né, animal. Aqui, claramente, há uma profunda ligação com a visão que o profeta Daniel teve, de maneira que a besta descrita por João combina as características das 4 bestas vistas por Daniel, lá em seu livro, Daniel 7. Na visão de Daniel, o significado das 4 bestas fica revelado como sendo o império que se sucede ao longo da história. Obviamente, aqui em Apocalipse, a mensagem é a mesma, da mesma maneira que ele não simboliza apenas em um único império ou um único governo, mas representa todos os governos do anticristo que já existiram antes. Para entendermos melhor essa descrição da besta, precisamos considerar também o capítulo 17 do livro do Apocalipse. A besta possui 7 cabeças, e o capítulo 17, no versículo 10 e 11, nos revela que as 7 cabeças são 7 colinas sobre as quais se assenta a grande meretriz da Babilônia. Ainda no capítulo 17, o texto nos mostra que as 7 cabeças também são 7 reis e 7 governos que se sucederam, né? A interpretação dessa parte da visão tem sido discutida por muitos teólogos. A Roma Antiga era conhecida na literatura como a cidade das 7 colinas. Portanto, possivelmente aqui é feita uma primeira aplicação a Roma. Mas, como já dissemos, muitos dos textos do Apocalipse possuem dupla referência. Portanto, as 7 cabeças também são 7 reis. Apocalipse 17:10. O anjo diz a João que 5 reis já caíram. Um ainda existe e outro ainda não surge. Mas quando surgir, durará pouco tempo. Os estudiosos frequentemente entendem que esses 7 reis significa 7 impérios mundiais, tá? Sugerindo, então, o Império Babilônico primitivo, como Nimrod em Babel, o Império Assírio, o Império Babilônico de Nabucodonosor, o Império Medo-Persa, o Império Grego-Macedônico com Alexandre o Grande, o Império Romano dos dias do próprio apóstolo João.
O Sétimo Império é muito discutido e alguns estudiosos fazem sugestões diferentes dos sete primeiros impérios e acabam afirmando que o Sétimo Império é justamente o romano. Outros que defendem a lista aqui citada sugerem que o Sétimo Império é uma junção de todos os governos que se levantaram ao longo dos anos após a queda do Império Romano, ou seja, nenhum grande império específico aqui, mas uma combinação de todos os governos dos últimos 2000 anos. No capítulo 17 de Apocalipse, o anjo informa a João que haverá um oitavo rei. Esse rei procede dos 7 reis citados. Ele é a besta, que era e agora não é, e surgirá novamente. Veremos isso mais adiante. Mas esse oitavo rei é o anticristo, e a besta é encarnada na pessoa dessa figura maligna, que será maior do que todos esses outros impérios citados, pois ele reunirá e carregará nele as características dos 7 anteriores. Também possui 10 chifres, que são coroados de diademas. Essas descrições mostram a tamanha semelhança que há entre a besta e o dragão. Ambos possuem 7 cabeças, 10 chifres. Porém, enquanto o dragão usa os diademas em suas cabeças, a besta possui diademas nos chifres. Isso mostra que quem governa, na verdade, é o dragão, que deu o poder à besta. No livro do Apocalipse, o número das 10 sempre está ligada ao mal, no sentido de representar as nações malignas no mundo. Portanto, os 10 reis não devem ser interpretados como sendo literais. Isso é uma quantidade específica de governante, mas deve ser entendida no sentido de que os poderes mundiais, todos eles seguem a besta. Os 10 chifres representam os governantes que receberam inspiração de Satanás e cumpriram as suas ordens. Em uma aplicação direta ao período do anticristo, a referência aos 10 reis nos mostra os governos mundiais se unirão para oferecer o quê? Um suporte, ou seja, um poder e autoridade ao governo da besta. Mas o próprio texto nos conforta dizendo que isso durará muito pouco. Eles receberão autoridade por apenas 1 hora. Novamente, essa expressão não deve ser interpretada literalmente, mas sim como uma referência ao curto período já determinado, o qual eles agirão. Voltando ao capítulo 13, a descrição continua dizendo que uma dessas cabeças foi ferida de forma mortal e depois curada. Isso significa que um desses 7 governos cessou por um tempo, mas retornará aqui. João está contando a mesma história do capítulo 17, porém por ângulos diferentes. Foram muitas as tentativas de identificar a aplicação exata da cabeça golpeada. A principal dificuldade talvez ocorre pelas características da dupla referência dessa visão. Alguns estudiosos identificam essa cabeça como sendo a Roma e o seu governo 2 dias do apóstolo João. Essa interpretação se baseia principalmente no contexto histórico do livro, defendendo uma aplicação prática para os destinatários original. Quando Nero estava à frente do Império Romano, entre 54 d.C. e 68 d.C., incendiou a cidade de Roma a fim de escapar de qualquer suspeita. Acabou culpando os cristãos, desempenhando uma perseguição violenta sobre os cristãos. Muitos foram presos, decapitados, crucificados e até mesmo amarrados e postos. Ou seja, eles foram queimados vivos em postos para servir de
tocha para iluminar a cidade. Em 68 depois de Cristo, não suportando a pressão, né, do Senado romano, Nero cometeu suicídio. Então Roma, como perseguidora, parecia estar acabada. A conspiração é um conflito, né, interno, dando o tom de que os dias do Império Romano, como uma superpotência, né, que tinha chegado ao fim. Roma havia sido atingida mortalmente na cabeça. Porém, por volta de 88 depois de Cristo, surge Domiciliano, filho de Vesperiano, e a perseguição aos cristãos inicia por Nero e ressurge ainda mais violenta. O golpe mortal havia sido curado. Roma e seu imperador, novamente inspirado por Satanás, estava perseguindo a igreja de Cristo. Domiciliano se autoproclamou Deus, exigindo que fosse adorado.